Queridos irmãos, estamos iniciando o nosso culto desta manhã, paz do Senhor. Queremos nesta manhã buscar a Deus de todo o nosso coração, assim como foi a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, que nós possamos ser unidos em um só pensamento, em uma só fé, que nós possamos ter as nossas vidas dedicadas ao serviço do Senhor. Senhor, nesta manhã, abre, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração, para ser cheios, ó Deus, da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque nos concedestes uma noite abençoada. E agora, Senhor, durante este dia que se inicia, que nós possamos ter, ó Deus, a Tua direção, a direção divina para as nossas vidas, assim como foi o Teu povo, como foi os Teus discípulos, os Teus apóstolos, que dedicaram a sua vida para adoração, para anunciar o nome de Cristo Jesus, que nós possamos ter também esta sabedoria, essa dedicação e este mesmo amor, que nós possamos retribuir o amor que Jesus Cristo mostrou na cruz, decidido em nosso lugar, que nós também possamos ser decididos, refletindo o amor de Cristo. É o que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Quero saudar todos os amigos ouvintes aqui que estão nos acompanhando neste programa, neste culto abençoado, com a doce paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Quero fazer a leitura aqui para os preciosos irmãos do texto bíblico que se encontra na Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 1. Estarei fazendo a leitura do versículo 10 até o 16, que diz assim a palavra de Deus: Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Muito bem, meus irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito foi escrita aproximadamente entre os anos 60 a 64 da atual era cristã. Ela tinha 3 objetivos. O primeiro objetivo da carta, que é o primeiro tema geral, o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, versículo de número 5, que era que ele deixou Tito para organizar a igreja em Creta. Ele diz: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Então aqui é um primeiro objetivo na carta. E o segundo objetivo da carta se encontra nos versos 10 até o verso 16, que foi essa passagem que nós lemos, onde estaremos focando a nossa mensagem nessa manhã. Que o crente deve resistir a falsos ensinos de falsos mestres. E o terceiro objetivo da carta estão nos capítulos 2 e 3, que é uma instrução aos crentes a uma vida cristã fiel. Então, logo após fazer o prefácio e a saudação, e também o apóstolo Paulo dar recomendações para Tito e para as qualificações daqueles que seriam os presbíteros que Tito iria escolher, o apóstolo Paulo vem aqui trazer um alerta contra os falsos mestres e as falsas doutrinas nessa terceira perícope. E este alerta aqui é um alerta que reverbera desde quando essa carta foi escrita até os dias de hoje.
Haja vista que nós temos enfrentado também períodos difíceis de muitos falsos mestres e falsos ensinos, inclusive muitos deles pretextuando a palavra de Deus, ou seja, brincando com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus como pretexto para ensinar coisas contrárias à própria palavra de Deus. O texto lido, dos versos 10 até o verso 16, nos ensina que devemos ter atenção dobrada e um cuidado redobrado contra ideologias que são anticristãs, ideologias que são antibíblicas, ideologias nefastas que, como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo de número 11, andam pervertendo casas inteiras, ou seja, famílias inteiras sendo destruídas por causa de ensinos que são ensinos anticristãos, ensinos de demônios, como ele mesmo menciona. A estes que têm trazido este tipo de ensino, Paulo chama de pauradores frívolos, Aqueles que quer dizer tagarelas, que andam ensinando constantemente no pé do ouvido lá, falando e repetindo as suas heresias e os seus ensinos contrários à santa e bendita palavra de Deus. Pois é necessário que a gente venha conhecer a Deus para que possamos repreendê-los severamente, como o próprio apóstolo Paulo nos diz no verso de número 13. Portanto, repreende-os severamente, para que vocês sejam sadios na fé. Então, assim, é necessário que a gente venha a repreender todo o ensino contrário às Escrituras, para nos mantermos sadios na fé. Haja vista a importância de que a nossa fé ela é baseada naquilo que conhecemos. Por isso, meus amados irmãos, é importante nós conhecermos bem a palavra de Deus e sermos muito bem firmados nela, sermos muito bem firmados, enraizados naquilo que nos ensina a palavra de Deus, para que não venhamos a ser presas, nos tornarmos presas fáceis destes ensinos e dessas ideologias anticristãs, para não sermos uma Maria vai com as outras, como quem diz uma frase, Quem não sabe para onde vai, qualquer direção serve, E aí, muitos crentes têm se inclinado a concordar com coisas que são claramente antibíblicas, instruídas pelos caminhos das trevas, pelos caminhos do Satanás, a fazerem a vontade do diabo e serem contrários à vontade de Deus. Como, por exemplo, ensinos que são crescentes nos dias de hoje, de cristãos sendo favoráveis ao aborto, de cristãos sendo favoráveis à legalização de drogas, de cristãos sendo favoráveis ao casamento homoafetivo, aquilo que a Bíblia condena. Então, olhando para estes aspectos, para estes ensinos, que são todos eles opostos aos valores e aos ensinos bíblicos, muitos crentes têm concordado com estes ensinos e se dobrado a estes ensinos, com certeza, primeiramente por não conhecerem bem as Escrituras, e segundo, por quererem de alguma forma se acovardarem de quererem enfrentar, encarar, repreender severamente a estes ensinos nefastos. A palavra de Deus nos diz aqui no verso de número 15, a parte B, o 16, que a mente destes já estão corrompidas, A mente e a consciência destes já estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Essas pessoas, elas já estão com a mente tão corrompidas que já andam repetindo esses jargões. Eu tenho um Deus no meu coração. Eu tenho fé em Deus. O que importa é que eu amo a Deus. O que importa é que tenho fé em Deus. Esses jargões, ao contrário do que muitos pensam, esses jargões não trazem salvação, não trazem a redenção de nossos pecados, porque
A própria Bíblia nos diz, Tiago capítulo 2, versículo 19, que os próprios demônios creem em Deus e temem a Deus. Então dizer que crê em Deus, que teme a Deus, que tem fé em Deus, que tem Deus no coração, não adianta nada. O apóstolo Paulo diz aqui que estes dizem conhecer a Deus, no entanto, negam com suas obras. Pois nós devemos ser não somente ouvintes da palavra de Deus, mas sermos praticantes, não negarmos com as nossas obras. Então, finalizo aqui essa mensagem, chamando a atenção de que nós venhamos a nos manter firmes na fé, para que não venhamos a ser enveredados pelos caminhos tortuosos que o diabo tem nos apresentado, e assim nos afastando a nós, crentes, servos do Senhor, dos caminhos do Senhor. Querido amigo, querida amiga que me ouve, você que é servo de Deus, você que é cristão também, eu peço que você possa ser fiel a Deus, sendo fiel à palavra de Deus. Não se curve a essas ideologias secundárias, seculares, ideologias de demônios. Nós temos vivido dias muito difíceis, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista moral, familiar, político. Praticamente todas as áreas estão corrompidas. É necessário que a verdadeira, genuína Igreja do Senhor se levante contra isso, possa repreender severamente a estes ensinos que têm pervertido casas inteiras. Venhamos a desligar a nossa televisão da Rede Globo, que é uma das maiores contribuintes do reino de Satanás, do reino das trevas aqui na terra. Que nós venhamos a nos guardar fiéis ao Senhor, a sua santa palavra, porque Ele vem buscar o seu povo. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos proteja em Cristo Jesus. Talvez a minha vida não seja o que tu queres, talvez ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir o teu chamado, pensei em ser aquilo que tu queres que eu seja. Quero ser um discípulo Eu quero ser um novo ser, eu quero estar aonde estás, mestre. Quero ser um discípulo Queridos irmãos, finalizando o nosso culto desta manhã, quero desejar a todos um dia abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde, te conceda as suas bênçãos, que nós possamos pensar e refletir sobre ser um discípulo do Senhor, ser um seguidor verdadeiro, nós possamos ter a nossa vida dedicada no serviço do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.